Olá, meus amores, eu sou a Maria Luísa. E eu sou a Maria Gabriela. E nós somos as Bloody Marys. O caso que eu vou trazer hoje é um caso finlandês, que aconteceu nos anos 60, literalmente, em 1960. E é um caso que até hoje não foi resolvido. Ele é muito... Só se fala disso na Finlândia, mas só se fala de outra coisa no resto do mundo. Então, assim, eu não sei se... Foi difícil. Olha, foi uma pesquisa difícil esse caso, porque a maior parte das fontes está em finlandês e eu, infelizmente, ainda não sei ler finlandês. Ainda. O caso que eu tô falando hoje é os assassinatos do Lake Budum. Budum. Mas aonde você viu que a pronúncia era Bodum? Google. Você falou como pronuncia o Lake O leite. Budum e falou isso. Eu falei, como que pronuncia Leite. Lake Bodom in Finnish, né? E daí tava assim, Budom. Então, perfeito, Budom. é isso. Bundão. Não é Budum, é Bundão. Budom, calma, bundão. Deixa eu ver. Pausa. Desculpa já pra os finlandeses, pra comunidade finlandesa aqui. A gente não tá rindo da sua língua, tá? Não, esse a gente vai tentar respeitar mesmo. Ah, olha que burra. Nossa, cuidado com a Não burra. é Budum? Não, porque eu não li o negócio inteiro, né? Aí eu só li a primeira parte. E aí tava, eu só li de coisa. Tipo, falei, Só deu a primeira frase. primeira fase. É isso. Então, assim, não é Budum. Então, hoje o que eu vou falar sobre são os assassinatos do Lake Bodom, né? Que aconteceram no Lake Bodom, na Finlândia, em 1960. O que é o Lake Bodom, né? O Lake Bodom, ele é um lago, como o próprio nome diz. Ele fica localizado muito perto da capital, que é Helsinki, né? Hoje em dia, ele ficaria uns 25 minutos dirigindo de Helsinki, Tá, da capital. da capital Helsinki, até... Ah, então pertíssimo. Não, do lado. Aquelas que moram em São Paulo, né? Fica numa cidadezinha, né, que chama Espoo. E tudo isso é no sul da Finlândia. Como a gente sabe, no hemisfério norte, o verão, né, as estações elas são invertidas. Então, a gente tá falando do dia 4 de junho. Pra quem mora em um país que metade do ano você não consegue sair de casa, assim, o povo aproveita... Eu diria, inclusive, que o verão finlandês deve ser frio. Não, deve ser frio pra cacete pra gente. Mas é uma coisa assim que... A turma fica totalmente... Tipo, eles ficam muito felizes. Então, assim, quando sai o sol, quando você pode fazer atividades ao ar livre... solzinho. Um solzinho. Você pode fazer atividades ao ar É tipo morar em São Paulo. Tipo, igualzinho, Bi. Tipo, abriu um sol, começou a poder sair fora, a passarinhada vai, assim, com força. Então, muita atividade ao ar livre, muito comum. Quando a gente tá falando dos assassinatos do Lake Bodom, a gente tá falando de um grupo de 4 adolescentes que foram acampar neste lago, nas margens desse lago, no dia 4 de junho de 1960. Quem eram estes adolescentes? O grupo ele era formado por 2 melhores amigas, ambas com 15 anos. Maila Irmeli Björklund, que eu vou chamar agora de Maila, para facilitar. Anja Tulukimäki. Maila e a Anja têm 15 anos. E elas foram juntos com os seus namorados, ambos com 18 anos também. Nils Gustafsson e Seppo Boisman. E, pelo que tudo indica, eles eram um grupo de adolescentes completamente normais, assim. Realmente não posso enfatizar o suficiente o quanto eles são descritos como adolescentes normais. Não tem nada na curta vida deles até então que se destaque. Problemas com família, problemas na escola, mas... também não tem nada escrito sobre, entendeu? Tipo, é meio que assim... E o que tem tá em finlandês. O que tem tá em finlandês, tem pouca coisa escrita sobre, mas vamos assumir que realmente nunca nada aconteceu com eles. A gente não sabe nada da vida deles até o momento da morte deles, o que é muito triste. Mas eu consegui pegar um pouquinho, tipo, alguns relatos sobre as personalidades deles, né? Pelo que eu consegui reunir, todo mundo que conhecia a Maila descrevia ela como uma garota sociável, animada e muito querida entre os amigos e a família. Ela estava namorando o Nils há um pouco tempo antes da viagem de acampamento, com algumas fontes afirmando que eles estavam juntos há apenas algumas semanas. Mas eles provavelmente se conheceram através do outro casal, que é a Anja e o Seppo, que já estavam juntos há mais tempo.
pra 1 ano, eu acho, que é o que eles dizem. Porque a Anya era amiga e vizinha da Mayla, e ao contrário da Mayla... Vizinha? Aham. Fofas. E ao contrário da Mayla, ela costumava ser descrita como mais reservada, calma e muito apegada ao Seppo. Já o Seppo, ele é frequentemente retratado como atlético, aventureiro e confiante. Ele devia ser o gostosão, o topzera de tudo, porque ele e o Nils também, os dois tinham moto nos anos 60. Amo. Não, Amo. Danny Zuko, do Danny Grease. Zuko, Quem sabe, sabe. cara cool pra cacete. O Nils e o Seppo, eles também eram amigos. E assim como o Seppo, o Nils é geralmente descrito como um adolescente também comum. De novo, todo mundo aí é básico, mas no bom sentido. Atlético, ativo e fisicamente forte. Ok, vamos falar então sobre o que aconteceu na noite do crime, no dia 4 de junho de 1960. O grupo de adolescentes, eles chegaram nas motos dos meninos e montaram a barraca perto do lago. Ai, eles estão tão legais. E essa barraca é a barraca tipo desenho animado, sabe? Você tem a lona e um pauzinho. E é isso, vamos E é que isso. vai. Assim, um pouco mais... Nossa, nem morta. Eles passaram a noite perto da água, nadando, e os meninos bebendo. Testemunhas depois lembrariam do grupo rindo e se divertindo. Algumas pessoas focam muito no fato de quando os investigadores eventualmente vão recuperar o diário da Mayla, né? Que inclusive tinha coisas que foram escritas naquela mesma noite, na noite do crime. Ela descreve os meninos como bêbados. Só que, tipo assim, eles são 2 adolescentes, 18 anos, saindo com as namoradas no verão. Então, vai beber, sim. E aquela coisa, tipo... Sim, óbvio. E eu não acho isso um comportamento estranho. Estranho seria se eles não tivessem bêbados. Estranho seria eles sóbrios. Pra mim, o que é mais interessante que foi achado nesse diário, que vai ser bem relevante pra mais tarde, é que em nenhum momento ela cita que algum deles deixando a área do acampamento ou interagindo com outros campistas ou outro grupo vindo interagir com eles. Então isso, pra mim, é muito mais relevante do que o fato de ela ter escrito como meu namorado tá bêbado. Por enquanto, o que é importante saber é que naquela noite nada parecia estranho. Nada em comum foi visto ou ouvido pelas pessoas próximas. Isso tudo até o amanhecer. Ok. Não. Na manhã seguinte, por volta das 6 da manhã, um grupo de adolescentes birdwatchers... Como que eu falo um birdwatcher em português? Amantes de pássaros. Sabe aquelas pessoas que vão... Deixa eu pesquisar. Eu tava falando observadores de pássaro. Você sai pra observar pássaros. Quem nunca? Então, um grupo de meninos que são esses observadores de pássaros, eles avistam o acampamento e eles notam porque eles percebem que a barraca parecia ter desabado. Então, tipo, tá uma bagunça. Eles não chegam perto desse local, mas pela estranheza da barraca estar baixa, é algo que eles gravam na mente deles. E outra coisa que eles observam... São treinados pra observar de longe. E eles observam também que um homem loiro, de cabelo, assim... Quando eu falo cabelo comprido, eu não quero dizer... Eu acho que, tipo, não é raspadinho, sabe? Mas também não é um cabelo longo. Mas de cabelo comprido, se afastando da área. Ou seja, andando em direção contrária ao acampamento. Então, eles notam isso, não chegam perto e seguem observando todo o resto que tem a ser observado naquela floresta. Seguem observando outras coisas. Mas a realidade brutal do que tinha acontecido só seria descoberta por volta das 11h30 daquela mesma manhã, quando um corredor e carpinteiro, e assim, todo lugar tem que ele também era um carpinteiro, assim como Jesus Cristo, é preciso ser falado, que se chama Risto Siren. É o Rodrigo Wilbert que quer contar pra todo mundo que é carpinteiro. O Siren, esse Risto Siren, ele encontra a seguinte cena. O acampamento estava completamente destruído. A tenda tinha sido posta abaixo. A lona, que antes era clara, agora estava manchada vermelha de sangue. À primeira vista, o nosso Rodrigo Wilbert conseguiu ver apenas 2 corpos. Ele vê o corpo de uma menina, uma adolescente, que está deitada sobre a tenda colapsada. E
coberta por ferimentos violentos de faca e claramente morta. Essa adolescente também tá despida da cintura para baixo. Alguns metros, mas assim, tipo 2 metros, muito próximo, ele avista o segundo corpo, né, que é um garoto adolescente, com o rosto e o corpo severamente machucados, só que ele ainda tá vestido, porém descalço. Ao ver essa cena, graças a Deus, o Siren, ele alerta imediatamente a polícia, que chega ao local por volta do meio-dia. E, ao examinarem melhor a cena, eles encontram os mais 2 corpos que estavam escondidos sob a lona desabada da barraca, ambos gravemente feridos e mortos. Eles eram, como a gente pode imaginar, o Seppo e a Anya. E a garota encontrada sobre a barraca era a Mayla. O namorado dela... Então eles estavam embaixo. O Seppo e a Anya são encontrados embaixo da... A Mayla tá por cima deles. E a Mayla tá deitada em cima deles. E o Nils, que é o namorado dela, tá um pouquinho mais distante. Um pouquinho mais distante, fora da tenda. Só que o Nils, pra surpresa de todo mundo, ainda estava vivo, apesar da gravidade dos ferimentos. O Nils, ele é então levado imediatamente ao hospital, onde ele foi tratado por diversos ferimentos graves, incluindo contusão, mandíbula fraturada e um corte profundo na testa, que é aflitivo pra cacete. Tipo uma facada, sabe? Na testa. Não, todo lugar que tem osso. Eu sei, é tipo... Contra-intuitivo, assim, né? Tipo, Segundo alguns relatos, o dano na mandíbula do Nils era tão extenso que você podia ver os dentes dele através do ferimento. Mas eu só vi uma fonte falando isso, só que eu achei gore o suficiente que precisa colocar. Meu Deus. Por causa da gravidade do estado dele, os investigadores não conseguiram entrevistá-lo adequadamente por vários dias. A mandíbula precisou ser imobilizada durante a recuperação, deixando-o incapaz de falar, que é óbvio, né? Mas, assim que ele finalmente pode dar a sua versão, pode ser entrevistado pelos investigadores, tipo, ele não ajudou muito o caso, porque ele disse que ele não se lembrava de nada. A única coisa que eles conseguiram tirar do Nils, assim, que ele conseguiu recuperar a memória ou uma alucinação, foi de lembrar de uma figura escura com os olhos vermelhos durante o ataque. Nossa, filme de terror. Filme de terror total. Tanto que... Uma entidade. Fizeram um filme de terror sobre esse caso, o que eu acho um desrespeito, filha da puta. Meu Deus, eu também. Vou assistir hoje. A partir desses achados, né, do laudo pericial que saiu da autópsia, a gente pode afirmar algumas coisas com certeza sobre o que aconteceu naquela noite. A barraca, que antes estava intacta, foi encontrada completamente rasgada e coberta por perfurações compatíveis com os ferimentos encontrados nas 3 vítimas fatais. Isso levou os investigadores a acreditarem que o agressor, quem quer que tenha sido, atacou do lado de fora da barraca, golpeando às cegas através da lona, ao invés de entrar dela. Ou seja, tá o acampamento lá, você tá com a lona, Nossa. De repente, assim, alguém começa a te esfaquear por fora da lona. Nossa. É muito esquisito, é muito bizarro. Gente, que horror. Não, desesperador. Então, e aí, aquela coisa também, você não tá vendo quem você está golpeando necessariamente, né? Se você tá fazendo esse negócio, você só tá indo... Meio impessoal, né? Segundo a reconstrução da cena, o agressor também, ele provavelmente, o que ele fez, né? Ele primeiro cortou as cordas que mantinham a barraca de pé, fazendo com que ela desabasse sobre os adolescentes antes de iniciar o ataque. Então, assim, a lona cai, e aí ele começa a esfaquear tudo que ele consegue alcançar ali. Nossa, o pânico. A barraca caída, obviamente, teria deixado as vítimas presas, desorientadas e incapazes de se defender adequadamente quando os golpes começaram. As informações a seguir são baseadas tanto no laudo de autópsia original de 1960, quanto nas reconstruções posteriores feitas a partir de antigos relatórios forenses, especialmente o depoimento da especialista em medicina legal, Kaisa Lalu, durante o julgamento de 2005, porque... tem um julgamento. Tantan. Descubra. Aquela coisa, né? É um caso que nunca foi resolvido, mas que foi pra julgamento. Então, a gente vai... Mas chegaremos lá. Mas não deu em nada. A causa oficial da morte do Seppo foi uma facada próxima à clavícula direita que perfurou a cavidade torácica e o pulmão direito, provocando uma hemorragia interna massiva ao lado direito do tórax. Ou seja, ele leva uma facada aqui, a facada começa aqui, né, na clavícula, ela perfura tudo até chegar no pulmão. O Seppo, ele também sofreu lesões muito graves na cabeça, incluindo múltiplas fraturas no lado esquerdo do crânio,
causadas por pelo menos 3 ou 4 golpes com um objeto pesado e contundente que nunca foi identificado. Ixi. Além disso, o Seppo tinha 3 ferimentos de faca, 2 debaixo da garganta, um deles atingido a traqueia, e o outro próximo à clavícula, que penetrou a cavidade torácica, que é esse que mata, que gera a morte dele, né? A autópsia também registrou a presença de sangue nos pulmões, indicando que ele estava respirando após sofrer pelo menos parte desses ferimentos. Ai. Ainda assim, muitos acreditam, isso não se sabe de verdade, mas muitos acreditam que o Seppo foi o primeiro a ser atingido e o primeiro a morrer, porque ele seria, assim como o Nils, A maior ameaça, né? a maior ameaça, exatamente. Já no caso da Anya, a causa da morte dela foi uma fratura no crânio que resultou em trauma cerebral. Especialistas posteriormente descreveram múltiplas fraturas no lado esquerdo e na parte superior do crânio, causadas por pelo menos 2 golpes daquele mesmo objeto contundente desconhecido, aplicados com força significativa. Curiosamente, não foram relatadas lesões importantes no couro cabeludo, o que reforça a ideia de que eles não foram mortos e colocados embaixo da lona, que eles realmente foram golpeados com a lona por cima, né? Que é muito esquisito. Uhum. Parece que é meio pra incapacitar, né? É pra incapacitar. É tipo, no calor do momento, pegou quem pegou e paciência. Mas é estranho ser tão impessoal assim, né? É muito estranho. É uma das partes mais estranhas sobre o caso. Agora sobre a Mayla. A Mayla vai ser a nossa vítima mais significativa desse ataque, não porque a vida dela é mais importante do que a dos outros, mas porque os seus ferimentos e causa da morte talvez revelem mais sobre o comportamento e possíveis motivações do agressor. Porque a Mayla foi quem recebeu, assim, o pior das agressões. Ela, sem dúvida, sofreu a violência mais extrema entre todas as vítimas, e, segundo o atestado de óbito, sua causa da morte foi múltiplas fraturas cranianas que provocaram trauma cerebral severo. Ou seja, ela morre pelo uso do objeto grande e contundente. O que é contundente? É um objeto pesado que, ao encostar com uma superfície, ele vai causar um dano. Ah, entendi, ok. Ela sofreu ferimentos devastadores na cabeça e no rosto, incluindo extensas fraturas na região frontal e no lado esquerdo do crânio, causadas por pelo menos 3, provavelmente mais, golpes com esse objeto. A força foi tão intensa que causou esmagamento cerebral. Nossa! Também havia fraturas na mandíbula e nos ossos faciais, além de marcas em 4 vértebras cervicais compatíveis com ferimentos de faca. Além do trauma contundente, os investigadores documentaram e isso vai mudando, sabe? Esse é um número que é meio... que é 15 facadas feitas pós-mortem na região do pescoço e dos ombros. Ainda que não sejam 15 facadas, são facadas. Overkill, né? Que você mata mais do que exagerada. Precisa. Exagerada, exatamente. Que são essas facadas pós-morte, que é totalmente desnecessário. Também é importante lembrar que ela foi encontrada em cima da barraca, né? E parcialmente nua. Agora vamos lá voltar para a cena do crime e falar um pouco sobre a investigação policial, que foi assim, ó, 10 de 10, perfeitos, maravilhosos. Foi péssima. Foi tão ruim, mas tão ruim, ao ponto de ser criticada como ruim nos próprios anos 60. Até nos anos 60 eles falam assim, gente, tá uma merda. Falaram, nossa, tá ruim. Existem muitos motivos para esse caso continuar sem solução. A época em que ele aconteceu, né, que nos anos 60 ainda não tinha, muito antes de qualquer análise de DNA existir, o tempo que a cena vai ficar exposta, né, no verão, ou seja, não está, apesar de não ser o verão de Salvador, não vai estar frio, então ela está exposta aos elementos, animais, tudo isso. Porque vamos supor, né, o crime aconteceu antes das 6 da manhã, que é quando os observadores de pássaros chegam. Os amantes de pássaro. Aí ele fica exposto até meio-dia, que é quando a polícia chega. Nossa, foi tudo isso? Tipo, 6 horas. Pelo menos, no mínimo. E quando a polícia chega, só piora. Não é assim que a polícia chega e resolve. A polícia chega e piora. Porque desde o começo, os investigadores cometem série de erros que vão ser duramente criticados com toda razão. A cena do crime não foi isolada adequadamente, nem mesmo para os padrões dos anos 60. Que já eram baixos. Permitindo a contaminação quase imediata, tanto por agentes quanto por curiosos. Ou seja, foi assim, era aberto ao público. Venham, observadores, venham! E isso significa que, assim, qualquer vestígio que poderiam ser pegadas, impressões digitais, fios de cabelo, fibras de tecidos ou outros materiais que
Talvez, assim, a gente não pudesse testar naquela época, mas eventualmente poderíamos. Poderia. Foi praticamente impossível de recuperar, porque como que você vai saber de quem que é aquilo? Pode ser de qualquer pessoa, porque tava todo mundo lá. Alguns itens ligados às vítimas desapareceram, como os sapatos do Nils, né? As carteiras do grupo e as chaves de moto dos rapazes. Além, óbvio, das armas do crime que nunca foram encontradas. Só que as motos deles ainda estavam lá. Outros itens também que poderiam ser... Mas a chave e as carteiras foram embora. As chaves e as carteiras foram embora, as motos ficaram. Que é o item de maior valor, né, na verdade. Pra- Porque eu imagino que numa carteira de um cara de 18 anos Vai ter tenha o quê? nada. Tem a identidade deles, é só. E uma camisinha, no máximo. E por conta disso, aparentemente, a polícia teve assim, a ideia brilhante de convidar todos os moradores da comunidade para ajudar nas buscas, o que é algo que é feito, assim, quando você está buscando um corpo. Das buscas de quê? As armas, os itens desaparecidos. Então, tipo assim, gente, vai todo mundo andar aqui na floresta. Convidados a contaminar a cena. Eu te convido a vir atrapalhar a investigação. Então, possíveis evidências foram mal manuseadas e várias decisões investigativas parecem ter sido desorganizadas e inconsistentes. Esse foi o jeito legal que eu escrevi, né? Existem várias fotos da cena do crime que eu acho que é a primeira foto que você acha quando você procura esse assassinato. E numa delas, é assim, pra mim é o retrato perfeito, assim, do que foi aquela investigação. Tipo, se eu pudesse descrever a investigação, assim, põe em uma imagem, é aquela. Que é o seguinte, nessa foto, você vê a barraca, né, a lona da barraca, que tá claramente muito manchada de sangue, muito ensanguentada. E você vê esse homem de terno, que eu vou dar o benefício da dúvida de falar que é um detetive. Eu tô vendo a foto aqui e terno, você tá sendo gentil também. Eu tô sendo Mas ok. gentil do terno, né? Ele tá mais formalmente vestido. Eu acho que ele não chega a estar segurando a barraca, mas ele tá inclinado sobre a barraca, com o cigarrinho, assim, ó, na ponta da boca, assim, ó, pra cinza cair diretamente. Na cena do crime. É muito absurdo. E aí, atrás já tem um maluco sem camisa, conversando com outro policial, assim, tipo, do lado. Os outros policiais também estão segurando a barraca com as mãos, sem luvas. Não tem uma luva à vista mesmo. Bagunça. Agora vamos falar sobre possíveis motivos, né? Porque aí que começa a ficar complicado. Quais seriam os motivos de alguém cometer esse crime dessa forma contra essas pessoas? Assim, pra gente parar de xingar um pouquinho a polícia finlandesa, assim, por um segundo de graça, e essa é a única graça que eu vou dar pra eles. Um respiro. O único respeito que eu vou dar pra eles, o único momento que eu vou falar assim, não, realmente, isso eu entendo, é que, hoje em dia, a gente sabe, fala e tá o tempo inteiro conversando sobre serial killers, assassinos em série. Mas, naquela época, a palavra serial killer nem existia, né, Bi? Pesquisa aí pra mim, quando que foi? É. Acho que foi nos anos 70. Foi quem assistiu Mindhunter, tinha na Netflix, sabe? É nos anos 70, eu acho que eles realmente começam a passar a usar a frase, né? Exato. E aí, começa a passar a usar a frase, mas assim, é dois malucos falando que é isso, que existe esse tipo de crime, é importante estudar criminosos pra entender o comportamento deles. No meio da década de 1970. Pois bem. Até isso ser aceito como algo que Até ser levado a sério. demorou ainda mais. Então, os motivos que eles estavam assumindo foram dois. Na verdade, eles tinham basicamente 3 motivos que poderiam ser vingança, roubo ou não um crime sexual pra gratificação sexual, mas um crime tipo pra estuprar as meninas. Durante a investigação original, Mas elas foram estupradas? vou falar disso. Ah, desculpa. Durante a investigação original, as autoridades declaram publicamente que, embora a Myla tenha sido encontrada parcialmente despida, não havia sinais de violência sexual e, portanto, essa linha de investigação foi descartada. Só que o entendimento que a gente tem hoje sobre a violência sexual é muito diferente daquele que a gente tinha nos anos 60. Até daquele que a gente tinha nos anos 2000. Sim. Hoje em dia, a gente sabe que a agressão sexual não necessariamente exige a penetração, lacerações visíveis ou a presença de sêmen para ser caracterizada como tal. Então, mesmo que o corpo da Myla não apresentasse aquilo que os investigadores da época consideravam evidência, isso não significa que ela não tenha sofrido violência sexual. Nem que o crime em si não tivesse um componente sexual.
Porque, inclusive, dentro da psicologia forense criminal moderna, os ataques com faca, né, o ato de esfaquear, especialmente quando excessivos ou extremamente violentos, podem ser interpretados como atos que carregam elementos sexuais simbólicos, funcionando, em certos casos, como uma substituição simbólica do ato de penetrar. Agora, a gente que, assim, entre nós, entre amigos, vamos investigar esse crime juntos aqui, vamos talvez resolvê-lo, eu acho que a gente não pode descartar motivações sexuais. A possibilidade de ter acontecido. Exato. Mas, vamos lá, é aquela coisa, né? Nesse aqui, a gente vai ter que realmente ser o advogado do diabo, o promotor do diabo, o juiz do diabo, o escrivão do diabo. O júri do diabo. O júri do diabo, todo mundo. Porque o que eles falaram, uma das hipóteses, por que ela tá despida e não foi sexual, pode ser porque ela foi arrastada pra fora e nesse arrastamento as roupas ficaram. E a calcinha também. Ai, Bia, Estranho, né? eu não tenho acesso Sim, suficiente não. pra falar isso. Eu só sei que foi Não. eu não sei o que ela tava vestindo. Eu não leio finlandês. Agora vamos falar um pouco sobre a segunda motivação possível, que seria o roubo, né? Que assim, pra mim, essa é a mais besta. Fraca. Não, é fraca. Pra mim, assim, ela é meio que inconcebível até, tipo, você vai ter que me convencer muito pra eu achar que foi roubo, assim, tipo, nossa, você teria que fazer um dossiê de mais de 500 páginas me falando por que poderia ter sido roubo. Porque, vamos lá, agora vamos entrar no tribunal do diabo aqui, né? Vamos supor que tenha sido roubo. A gente vai olhar o conjunto de evidências que a gente tem pra mostrar como que isso é improvável. 4 adolescentes vão acampar em uma área popular, à beira de um lago. Entre eles, 2 rapazes de 18 anos que não eram apenas saudáveis, mas repetidamente descritos como atléticos, fortes. E que em algum momento, que ficou depois decidido entre 2 horas da manhã e 6 da manhã, que eu acho que 2 horas é o último horário que ela escreve no jornal, né? Um agressor desconhecido, ele vê esse acampamento, que é uma tendinha, com porra nenhuma, e fala... 4 adolescentes. Com 4 adolescentes Fala, assim, dinheiro. Aí que vai ter coisa boa. Tudo sobre esse grupo grita objeto de valor. Aquela Antártica quente que eles estão bebendo. Exatamente. Nada contra a Antártica. Nossa, Até gosto. aquela coisa, ele vê esse povo aí e fala assim, é aí que eu vou atacar. É aí que eu vou fazer a minha aposentadoria. É aí, nossa, o Natal esse ano vai ser, ó, delícia. Tá feito, tá feito. Vamos dar um benefício da dúvida do seguinte, vai. Ele queria roubar as motocicletas ou é uma pessoa uma pessoa com algum distúrbio que precisa roubar ou que precisa comer, sabe? Sei lá, o que sobrevive roubando, petty crimes. Essas coisas acontecem. Então vamos fingir que é isso por um segundo. Pode ser. Primeira coisa, você não precisa matar todo mundo pra pegar essas coisas. Você pode simplesmente tirar. De novo, meu carro foi roubado esses dias. Os caras não tinham a chave. Mas eles fizeram acontecer. Eles mostraram determinação. Eles tiveram ética do trabalho. Meu Deus. Então, assim, não é impossível. E a gente não tá falando de profissionais, não. A gente tá falando de TikToker jovens. De TikToker, exatamente, aconteceu agorinha. Não, eu ia gravar, inclusive, a gente ia gravar um episódio de True Crime, e o True Crime aconteceu comigo. Você virou a vítima. Eu virei a vítima, não sabendo que era impossível. Então, assim, agora vamos imaginar assim, tá bom, ele vê as motos e ele quer pegar essas motos. Esse é o objetivo do crime, esse é o motivo pelo qual ele tá pegando o crime. Porque é o item de maior valor. Que é o objeto de maior valor. Os 4 estão dormindo na barraca. Você não precisa nem ligar, você pode ir devagarzinho arrastando a moto. E aí, quando tu chegar na tua casa, de novo, Levanta um pouco. Vai ser muito fácil resolver isso de ligar. Ai, preciso da chave? Duvido que precisava da chave mesmo ali. Vai na biblioteca pública, pega um livro de mecânica lá, de sei lá, da marca que tinha, e descobre. Vamos então supor que... Ele era preguiçoso, ele falou, eu quero a chave, foda-se. Ou que ele tá cometendo o crime e os adolescentes acordam. Ou, por exemplo, o Niels e a Myla podiam ter ido na floresta enquanto os outros dormiam. E daí eles chegam de volta no local e veem eles.
É verdade. Ele é pego, E ele é pego pelo Nils e a Myla, que estavam fora e que estão vindo agora pra dentro. supostamente. Qual que é a lógica de você? Porque quem morreu primeiro foi o Seppo e a Annie, a gente sabe disso, tá na autópsia. Porque se ele for matar o Nils e a Myla ali, ele vai acordar o Seppo, que é o mais fortão, o mais gostosão da parada, que vai que vai pelo menos ali no mano a mano. Incapacitar ele, né? As sei lá. vítimas não tinham lacerações ou ferimentos, que são aqueles defensivos, né? Foram pegar de surpresa. Não tem lógica, não tem. E daí você pega só as chaves e deixa a moto depois disso. E isso, assim, de deixar a moto é até aquela. Ai, vai. O crime inicial foi. Ele olhou e falou, vou roubar, mas aí falou, eu gosto tanto de matar, vou matar aqui, mas depois não leva. É esquisito. E pra mim, de novo, é muito difícil pra mim essa hipótese do motivo Do furto, do roubo. ter sido um roubo que deu errado, né? Que eles falam, né? Que é robbery gone wrong. Pra mim, porque assim, alguém teria gritado, alguém teria entrado em pânico. E essa parte de ninguém ter ouvido nada me deixa tão encafufada, porque, de novo, eles estão tão isolados, totalmente. É o meio do verão, tem mais gente acampando naquela cidade. Eles não estão perto deles, mas assim, de noite, ainda mais numa cidadezinha que era afastada, na Finlândia, tipo, imagina o silêncio. Qualquer barulho fora do comum vai causar um estranhamento. Aí tem a questão de ninguém ter visto nada. Ou da pessoa não conseguir, como que ele tava se mexendo, ele não ia estar com lanterna nem nada, como que ele tava vendo a escuridão. Acontece que na Finlândia não é bem assim no verão. Como a Finlândia é um país que fica muito, muito próximo, né, do Polo Norte, nos meses de verão, eles têm o que a gente chama, né, do sol da meia-noite. Em Helsinki, não chega a ser o sol da meia-noite, porque Helsinki... Mas também não chega a ser noite-noite. Não, Espoo, que é do lado de Helsinki, tá lá também. Então fica sempre assim, um crepúsculo. Um crepúsculo eterno, tipo assim, um pôr do sol eterno, basicamente. Nunca escurece, realmente. Ou seja, você tem visibilidade como se você tivesse no Boa. finalzinho da tarde, boa, a noite inteira. Mas realmente, essa parte do silêncio, porque assim... Eu tô pensando, ó, eles estavam os 4 dormindo dentro da barraca. Tá. Hipótese, tá, gente? Supostamente. Vem comigo. Me leve. Os 4 dormindo dentro da barraca. Aí esse maníaco, maluco, na intenção, ele tinha observado eles já antes, viu que tinha 2 meninas, falou, tipo, e 2 meninos, falou, eu vou incapacitar o pessoal antes e depois tem essa intenção sexual por trás, quero fazer coisa com as meninas. Vai lá, corta a corda da barraca, a barraca cai, o pessoal meio que... E ele já começa a esfaquear nesse momento. Meio maluco ali. Já pega o Seppo de cara. O Nils pega na cabeça. Como que ele sabe qual que é o Seppo? Não, ele tá só assim, ó. Vai esfaqueando. E daí, o Nils sai da barraca, meio tipo, sem saber o que aconteceu, tendo acabado de esfaqueado, e ele já pega aquele negócio e já dá uma machadada na cabeça dele, entendeu? E que o Nils cai. E o Nils cai. Continua batendo daí na barraca, e daí depois pega o corpo da outra e tira. Eu acho que foi Só que mesmo assim, é estranho eles não gritarem. Isso eu tô falando, porque eu Não acho tava que acontecendo. aconteceu exatamente isso que você tá falando. Eu acho que foi exatamente o que você tá falando, perfeito. Resolvi. Não, assim, isso já era saber. Quem que fez é a questão, né? E por quê e como. Só esse detalhe ficou faltando. Mas mesmo nessa circunstância, assim, ele teria que ter dado a sorte de todo mundo tá tão confuso que não fez nenhum barulho alto, que não gritou. Como que ninguém ouviu nada? Porque mesmo se só a barraca caísse, você não entendeu o que tá acontecendo, você vai dar um grito ou alguma coisa assim, sabe? Você sente uma dor na cabeça, do nada. É aquela coisa falando assim, porque a lona abafou os gritos. Lona prova de som. Apesar de não estar escuro, o silêncio está sepulcral. Então é isso aí que a Bibi falou, pra assim, você ouviu aqui primeiro. Foi assim que aconteceu, supostamente. Agora quem? Vamos lá na parte dos suspeitos. E aqui, ó, todo mundo no supostamente. Supostamente. Durante a investigação original, e a gente vai definir esse período como desde que os crimes aconteceram, né, que foi em 1960,
até 2004, que é quando começa esse... vamos até os anos 2000, que é quando começa uma nova fase de investigação. Existiam 3 suspeitos principais. Só que um deles eu não vou nem falar sobre, porque vocês podem pesquisar, mas eu acho, assim, chato. Acho fraco, acho chato. Porque esse suspeito é alguém que confessou na cadeia sobre esse crime, e eu acho que cometeu suicídio depois, não sei. Mas essa pessoa, ela tinha 14 anos na época desses crimes. E é só isso. Estranho, tão brutal assim. A única evidência é essa. Entendeu? Confissões falsas acontecem também, né? Demais. É um fenômeno que é muito esquisito, mas que ele é comum. Ainda mais se a gente tá falando de uma prisão nos anos 60, onde eu acredito que eles não estavam acima de bater em ninguém. Então, esse suspeito a gente vai descartar. Agora, os 2 suspeitos originais, assim, esses são muito interessantes. O primeiro é, assim, a pessoa que tem o melhor nome do mundo. Graças a Deus, eu vivi na mesma época pra conseguir ler o nome desse homem, que é Hans Assmann. Ass, em inglês, é cu. Man é homem. Então ele é o Hans homem cu. Ou cuzão. Hans homem cu. Hans cuzão. Famoso cuzão. Literalmente o nome dele é Hans cuzão. Então o Hans cuzão, ele é, supostamente, um ex-espião da KGB e, supostamente, um ex-guarda nazista em Auschwitz, que na época vivia relativamente isolado, próximo às margens do Lago Bodom. Um cuzão. Então, assim, Hans Cusão... de novo, vou falar assim, eu não vou respeitar o Hans Cusão, porque ele era um nazista. Então... Por tudo que eu acabei de falar. Exatamente, Hans Cusão. Vai ter desrespeito aqui, sim. E o seu passado, supostamente sombrio e misterioso, alimentou rumores ligando seu nome a vários crimes violentos ao longo dos anos. Mesmo assim, ele nunca foi formalmente acusado ou condenado por qualquer deles. Mas o que realmente faz com que o cuzão seja um suspeito interessante é o que acontece imediatamente depois dos assassinatos. Porque, assim, quando os corpos foram encontrados, a investigação começa oficialmente, um acerto da polícia aqui também foi que eles alertaram os hospitais e unidades médicas para ficarem atentos a qualquer pessoa que aparecesse com ferimentos suspeitos, especialmente lesões defensivas que pudessem indicar envolvimento no ataque. Na manhã do dia 6 de junho de 1960, então eles vão acampar no dia 4, passa meia-noite, então tecnicamente o assassinato ocorre no dia 5. Na manhã do dia 6 de junho, o cuzão dá entrada no hospital cirúrgico de Helsinki. Segundo relatos, ele chegou com bastante terra, assim, com os dedos da mão bem sujos, as unhas totalmente sujas de terra, e com as roupas cobertas de manchas vermelhas, que, assim, vai ter um motivo pelo qual eu não posso afirmar que elas são sangue. E aí, funcionários depois o descreveram como nervoso, agressivo e agitado durante todo o atendimento. Vamos lá, então a gente chega com essa pessoa totalmente ansiosa, nervosa, agitada, coberta de sangue. Supostamente. E com os dedos sujos de terra, como alguém que estava no meio da mata, mas sem ferimento nenhum. Tipo, esse sangue ou esse vermelho não tá vindo dele, porque ele não tem ele não tem nada de errado com essa pessoa. Essas manchas vermelhas vêm de outro lugar. E o médico, o doutor Jorma Palo, que é inclusive quem vai escrever o livro depois nisso que eu não posso ler nesse momento, ele é um dos primeiros médicos que vai examinar o Assmann. Ele conta que, aparentemente... Supostamente. O Assmann fingiu estar inconsciente quando ele chegou no hospital. Ele chega no hospital, assim, na maca, fingindo que tá, tipo assim, me levem. Fingindo que tô passando mal. Fingindo que tá inconsciente. E, assim, de novo, pra não responder, pra não ter que explicar o que tá acontecendo... A mancha vermelha, ele fica... Mas, assim, ele tava, assim, escola já de Picon de atuação. Porque todo mundo percebeu que ele tava fingindo que tava inconsciente. Tipo assim, ele devia estar fazendo assim, ó. E é, tipo, super fácil de provar. É super fácil de provar, tanto que eles fizeram o teste, né, que você faz uma cosquinha, e ele imediatamente acordou.
Mesmo assim, fora uma entrevista breve com a polícia, o Asman nunca foi seriamente investigado como suspeito. As autoridades alegaram que ele tinha um álibi sólido e, apesar da insistência dos funcionários do hospital de que as roupas manchadas deveriam, no mínimo, ter sido analisadas porque elas estavam com cara de sangue. E se alguém vai saber o que é mancha de sangue, é médicos e enfermeiros, né? É, pessoas que... Exato. Mas por que ele foi pro hospital, então? Você sabe que não tá claro? Eu acho que talvez ele tivesse com algum ferimento, mas assim, tipo, nada que justificasse ou que tivesse, nada que gerasse o tanto de manchas que ele tinha no corpo, na roupa de sangue, entendeu? E naquela época, você podia testar o tipo sanguíneo, né? Podia testar tipo sanguíneo, exatamente. Se é um tipo diferente do dele, de quem que é esse sangue, por que tua roupa tá assim? Nada, assim, ele tem um álibi, ele tá suave. Vai, gente, ó, confia em mim. A polícia, o policial do o policial do cigarrinho chegou lá e falou, gente, pros enfermeiros, falou, olha, primeiramente, obrigada pelo aviso, mas, infelizmente, vocês erraram rude, porque esse cara é o homem mais inocente que eu já vi na minha vida. Olha pra esse cara. Olha pra ele, o nome dele é cuzão. Bom sujeito. O sujeito de bem. Um sujeito de bem desse. Então, assim, ele foi... E é muito esquisito, porque ele realmente é descartado, assim, rápido demais. Porque além da visita estranha ao hospital, né, o cuzão também costuma ser associado ao relato dos nossos grandes observadores de pássaro, que disseram ter visto esse homem loiro próximo ao acampamento. E, assim, os observadores, que é aquela coisa... É que eles são treinados. A gente tem que lembrar que eles são treinados pra observar. Tanto que eles conseguem fazer um retrato falado. Esse retrato falado, pra mim, é a parte mais, assim, sobrenatural, assustadora desse caso inteiro. Porque, com todo respeito aos artistas a comunidade do retrato falado e da polícia, eu nunca acho o retrato falado, assim... Nunca parece um ser humano. Entendeu? Ele é meio... Parece uma caricatura, Ele é meio caricaturizado. Ele é tipo assim, você olha pra ele, e é normal, mas assim, você olha pra ele e você pensa assim, que pessoa que caricaturizada seria dessa forma. Tipo, meio que essa... Exato. A versão. E muita gente acha que o Asma, né, o cuzão, se parece muito com o retrato falado. E eu acho que ele se parece também. Só que existe uma foto que foi tirada no enterro das vítimas. Isso tudo eu tô supondo que eu vou colocar aqui na tela, que vocês estarão vendo ao mesmo tempo. Esta foto, você consegue ver um homem circular de longe, que é o desenho. Tipo, ele é como se aquela caricatura... Parece mesmo. Tivesse... Não parece nem... Ele não parece nem humano. É uma coisa muito doida. Porque ele é o desenho. Porque o desenho até tem, tipo, uma bochecha, um lado maior, assim, do queixo, do maxilar, e ele também tem. Assim, eu acho que o retrato falado... Se fosse assim, o retrato falado e o cuzão, pra mim, embate. Mas eu não acho, tipo, não é o Hans Asman, não é o cuzão nessa foto aí do enterro. É esse desenho que se antropomorfou, não sei, virou gente e foi prestar respeito, porque assim, não tem outra explicação. Ou os observadores de pássaro realmente observaram muito bem essa pessoa nunca... E esse homem dessa foto, ele nunca foi identificado. Ok, agora vamos para o meu suspeito favorito, que é o velho do quiosque, o maluco do quiosque, ou como eles chamam, quiosque, mas eu vou chamar de velho do quiosque, porque ele também não merece meu respeito. Então, o velho do quiosque. Que apesar desse nome inocente e criativo, né, que esse apelido veio do fato que o velho do quiosque é um velho que tem um quiosque perto do Lago Bodom, não é uma pessoa boa, de forma nenhuma. E ele é assim, um cara realmente muito complicado. Vamos lá. O quiosque do velho do quiosque ficava a mais ou menos 500 metros do lago, né? E era frequentado por campistas, adolescentes, ou
sei lá, gente indo passar uma tarde, um final de semana no lago, eles iam no quiosque do velho do quiosque. Devia ser um dos únicos quiosques que tinha lá também, né? E eu tenho certeza que era o único quiosque na região, porque o velho do quiosque, ele é sempre descrito como um homem que era extremamente agressivo, violento e instável. Olha só um dos rumores, né, dos supostamentos que o povo fala dele. Supostamente. Que muita gente diz ter o visto jogando pedra nas crianças e nas pessoas fazendo trilha. Meu Deus. Enchendo o saco, xingando, indo comprar briga com campistas. De graça. No ponto de que ele até, inclusive, cortava as cordas das tendas desses campistas pra estragar o final de semana deles, ou seja... O velho do quiosque é um bosta. E a tenda dele estava cortada, né? Vivi. Assim. Vai se juntando. O quebra-cabeça vai caindo. O velho do quiosque não vai escapar da investigação dessa vez. Supostamente. Então, quando os assassinatos aconteceram, assim, de uma forma que a gente nem... Ai, por que será, né? Ele foi, obviamente, indicado como um dos suspeitos mais prováveis. Todo mundo falou, ó, dá uma olhada aí no velho do quiosque, que ele não é gente boa, não. De acordo com vários depoimentos, o velho do quiosque, supostamente, confessou aos crimes pelo menos 4 vezes. Algumas enquanto ele estava bêbado, outras sóbrios, e uma delas foi tão assim séria e chocante que ele confessa para esse vizinho, que esse vizinho vai lá e avisa a polícia. Mais uma vez, a polícia vai lá na casa dele, fala, e aí, meu irmão, não sei o que, velho do quiosque, você é o cara mais idôneo que eu conheço da minha vida. Porque eles falam que o álibi do velho do quiosque é assim... Perfeito, impossível, incombatível. Porque é o seguinte, a mulher do velho do quiosque disse que não tem como ser ele. Ele estava dormindo ao meu lado a noite inteira. Imbatível. Assim, refuta isso aí. Ai. Então a investigação não continua, eles simplesmente param de investigar o velho do quiosque por conta disso. Mais tarde ainda, várias testemunhas vieram falar que logo após os assassinatos, o velho do quiosque ele tinha um poço na casa dele. E ele foi visto enchendo esse poço, tampando esse poço, concretizando esse poço. E, de acordo com a teoria, né, de que ele é o assassino, é lá que estariam as armas do crime e as chaves das motos e as identidades das vítimas. E a polícia eles fizeram uma busca e apreensão. Assim. Ninguém tapando um poço tem boas intenções. Ninguém. Né? Pra que você tá indo tapar esse poço? O que você tá fazendo? O que tá acontecendo aí? Só que a polícia, assim, tipo, eles nunca abriram esse poço. Esse poço tá até lá, nunca foi aberto. Porque a polícia vai na casa dele e eles falam que não acharam nada ali que também, nenhum objeto que pudesse ligar o velho do quiosque ao crime. Então, ó, é isso. Falei com a esposa do velho do quiosque. Ele tava lá a noite inteira. Ela falou que ele tava lá. Ela disse que ele tava lá dormindo do lado dela. E olhei na casa... Que ela também tava dormindo, né? Sim, mas ela sabe. E que... Mas ela sentiu. Ela sentiu. Falei que não achei nada assim que fosse incriminador na casa dele. Incriminante na casa dele. 9 anos depois do assassinato. E eu acho que, ó, pode ser que seja fanfic e eu vou colocar um alerta se for fanfic. No dia dos assassinatos, no aniversário de 9 anos dos assassinatos, o velho do quiosque vai até o meio do lago do Bodão e se afoga. Supostamente. Ele comete suicídio, ele morre de suicídio se afogando. Supostamente. No lago. O que é muito simbólico. É muito simbólico isso. Você tirar a própria vida. Supostamente. No lugar onde você matou 4 jovens. Exato. Ainda que ele não tenha matado 4 jovens dentro do lago. Supostamente. É assim. É o lago que é o elemento que traz isso tudo junto, que chama-se Lago Bodom, fala-se o tempo inteiro. Então, só que esse afogamento dele, né, ou essa morte dele por afogamento ou por suicídio, ela faz com que quaisquer evidências de DNA que a gente pudesse ter mais tarde, a gente não dá pra testar. E agora vem a parte que assim, que se você ainda tá em dúvida que foi o velho do quiosque,
supostamente, eu agora vou supostamente te provar que foi muito, assim, tipo, vou fechar esse caso aqui com essa. Supostamente. No seu leito de morte, a esposa do velho do quiosque, supostamente, voltou atrás no seu depoimento oficial à polícia, dizendo que ela mentiu porque ela tinha muito medo e que o velho do quiosque, o marido dela, tinha ameaçado matar ela se ela não tivesse falado aos investigadores que ele estava em casa com ela a noite toda. Ela diz que ele não estava lá. Ele não esteve em casa a noite inteira, mas ele ameaçou matá-la ou machucá-la. E, de novo, é um homem muito violento, então isso não é... Provavelmente era uma relação abusiva, né? Com certeza. O cara taca pedra em criança. De graça, assim, só pra sei lá, Só por diversão. Tô sem nada pra fazer, eu vou fazer isso, sabe? Então, assim, não é que ele é uma pessoa, um homem de bem. Eu, assim, pra mim, eu sou team velho do quiosque did it. Eu tô com você. Só que a polícia discorda da gente. 44 anos depois de que os assassinatos aconteceram, a polícia finalmente prendeu um suspeito relacionado ao crime. Esse suspeito é ninguém menos, ninguém mais do que Niels Gustafsson, o único sobrevivente daquela noite. Naquela época, o Niels já tinha 63 anos. Ele era aposentado, mas viveu a vida dele dirigindo ônibus escolares, era casado e com 2 filhas. E a vida dele, assim, super low profile. Nunca fez nada, assim, tipo, bem, sabe, fora dos holofotes, vivendo a vidinha dele, nenhum comportamento agressivo ou nada. Então, assim, viveu os 63 anos dele, ó, suavérrimo. Sem cometer mais, tipo, sem fazer mais nada, assim, de... Sem, tecnicamente, cometer crimes, ou ser violento em outros momentos. Só que a polícia, o motivo pelo qual ele foi levado a julgamento em agosto de 2005 é porque o avanço na tecnologia forense, em especial análise de DNA, fez com que a gente pudesse retestar as provas guardadas. A promotoria focou principalmente em uma dessas provas, os sapatos do Niels. Os sapatos do Niels já tinham sido achados anteriormente, na época dos crimes, a mais ou menos 500 metros do local do acampamento. E eles estavam cobertos de sangue. Eles conseguiram testar e concluir que tinham 3 pessoas, 3 tipos de sangue diferentes, ou 3 sangues diferentes, né? Myla, Anya e Seppo. Não tinha sangue do Niels. Os policiais, a partir disso, levaram esse caso à corte e houve esse julgamento. Os investigadores argumentaram, né, de novo, os policiais, a promotoria argumenta que o Niels estava vestindo esse sapato durante os ataques e que ele é o homem loiro que os observadores observam saindo porque ele foi esconder os sapatos. Por isso que ele é encontrado descalça daquele jeito. Daí ele volta e finge que tá dormindo, né, e finge que tá desacordado. Mas ele tava sangrando também do ferimento da... Sim, ele tava todo fudido daquele jeito. Só que também foi muito discutido quão grave realmente eram as feridas dele, se essas feridas poderiam causar o desmaio, né, ou você ficar inconsciente. Então, assim, tudo isso foi muito discutido. Qual que é a hipótese, né, da polícia? Assim, já falei do que eles têm de evidência física. O que eles imaginam que aconteceu? Qual foi a história que eles contaram? Eles contaram que, com base no diário da Myla, o Niels estava bêbado. Ele se afasta do grupo, tanto que ele vai conversar com outros campistas, e o Seppo vai atrás dele. No que o Seppo vai atrás dele, o Niels, que já tá meio enciumado, cabeça quente, não sei o quê, o Seppo tenta trazer o Niels de volta e os dois começam a brigar, tipo, fist fight. Briga de soco, assim. E o Seppo dá um socão na cara do Niels, que seria o que aconteceu na mandíbula dele, né? O estrago da mandíbula. O Niels cai e o Niels fica ainda mais puto e mais orgulho ferido de tudo. E também eles tinham uma testemunha surpresa, que é uma pessoa que foi lá falar que ela era uma das campistas naquela noite e que ela viu o Niels bêbado ir lá falar com a turma dela. No meio da noite. Só que assim, ela é... Quantos anos depois isso? 44 anos depois. Uhum. Exato. Essa testemunha seria a prova de que, ela, assim com os sapatos do sangue, que o Niels, num ataque de ciúmes, matou
o Seppo e a Anya antes e depois matou e torturou a Mayla, sua namorada. Se esse for o caso, ele tem um motivo mais concreto até agora, que faz mais sentido, né? Porque era a namorada dele, né? Tipo... Só que outro material que foi testado e foi trazido à tona, né, nesse julgamento de 2005 foi uma fronha de travesseiro que tinha sêmen. E esse sêmen foi testado e ele não pertence nem ao Nils e nem ao Seppo. Ou seja, só isso já cai por terra pra mim. Tipo, tem um terceiro homem lá que ejaculou naquela tenda naquele dia. No mínimo, deixa uma dúvida ali, né? Exatamente. Então, assim, o caso do Nils, ele foi absolvido, né? Do caso, inclusive ele foi recompensado financeiramente depois pela Porque óbvio. Porque óbvio, fraquíssimo. Eu realmente não acho que ele seja suspeito. A princípio eu achava, tipo, na hora que ele sobreviveu. Se fosse um filme de terror, Com certeza. você olharia pra pessoa que sobreviveu, com certeza. Mas não me parece, assim, que, tipo... Ainda mais porque as pessoas foram esfaqueadas por fora da tenda, né? Tipo... E, de novo... Não sei, me parece meio estranho. Médicos... O jeito que foi executado, se fosse ele, entendeu? É um jeito muito esquisito. E, de novo, poderia ser... Eu lembro de ouvir, e eu não vou... E, assim, é um grande supostamente. Supostamente. Mas eu lembro de ouvir, assim, talvez um podcast, alguma coisa que falava que um ex-namorado da Mayla pode ter vindo fazer isso, entendeu? Uma coisa assim, tipo... Existem outras pessoas com outros motivos. A gente sabe que hoje em dia existem criminosos que têm motivação sexual, que vai além da penetração. Então, assim, serial killers... De qualquer forma, não tinha prova suficiente pra colocar ele num júri. Não. Mas colocaram e ele foi inocentado. Desde então, não houveram mais avanços no caso, que eu saiba. E essa é a história do assassinato no Lago Bodom. Bi, quem que você acha? Velho do quiosque, com certeza. Eu também. Gente, comenta aí quem vocês acham que foi. Vamos investigar, vamos... A gente vai desvendar o caso aqui. Solucionar esse caso aqui junto. Quero teorias... Solucionar nos comentários, vamos lá. Vamos lá, quero teorias. De novo, muito obrigada por assistirem. Se vocês gostaram, por favor... Deixa o seu like. Compartilha. Críticas construtivas são sempre bem-vindas e a gente vai adorar. A gente adora criar uma comunidadezinha que seja true crime. Se vocês quiserem seguir a gente nas redes sociais também, estamos no Instagram. Estamos no Instagram, exatamente, né? Que a gente quer muito criar essa comunidade, que seja uma comunidade que ela é true crime, ela também é politicamente consciente, política e socialmente consciente e LGBTQIAPN+, friendly. Então aqui é um lugar seguro. E divertida também, assim, engraçada. Não os crimes. Não o crime em si, mas a gente. Eu me acho muito engraçada, né? Mas é isso, gente. Muito obrigada e eu vejo vocês na próxima. Tchau! Tchau!